Você já ouviu falar do Homem do Saco? Uma figura misteriosa que perambula pelas noites escuras, em busca de crianças desobedientes. Mas e se eu te disser que essa lenda, contada ao redor das fogueiras por gerações, pode ter raízes muito mais profundas e sombrias do que imaginamos? Algo muito mais real. Algo que talvez ainda nos ameace. Neste vídeo, vamos explorar o mistério do Homem do Saco e os relatos de quem jura ter cruzado seu caminho. Em uma pequena cidade, cercada por florestas densas e noites silenciosas, uma história aterradora começou a ser contada. Uma história que, aos poucos, foi passada de geração em geração. O Homem do Saco, como era conhecido, era uma figura sombria que aterrorizava crianças, especialmente aquelas que ousavam sair de casa após o cair da noite. Ele carregava um saco, grande o suficiente para esconder uma criança. Quando a lua cheia iluminava o céu, a cidade se tornava ainda mais silenciosa, e os mais velhos repetiam: "Cuidado com o Homem do Saco." Mas será que tudo isso não passava de uma simples história inventada para manter as crianças dentro de casa? Ou será que essa lenda era algo muito mais real, uma ameaça sombria que até hoje ronda as noites de nossas cidades? Naquela mesma cidade, um mistério começou a tomar conta dos corações aflitos dos moradores. Uma criança, Clara, de apenas 7 anos, desapareceu sem deixar vestígios. Ela havia desobedecido a mãe e saído para brincar na rua, mas nunca mais voltou. O desespero tomou conta dos pais, que vasculharam cada canto, mas nada encontraram. A cidade se encheu de medo, e os olhos dos moradores começaram a se voltar para a lenda do Homem do Saco. Os relatos começaram a surgir. Um morador jurava ter visto uma figura encapuzada, com um grande saco nas costas, atravessando a estrada deserta. Outras crianças começaram a desaparecer, e o medo se espalhou como um incêndio, alimentado pela crença de que o Homem do Saco estava em busca de mais vítimas. Foi então que os primeiros relatos começaram a ser compartilhados. Uma mulher, dona de um comércio na cidade, disse que viu o Homem do Saco com seus próprios olhos. Ela o descreveu como um homem alto, encapuzado, com um olhar vazio e assustador. Ela ainda relatou que o saco que ele carregava parecia se mexer, como se algo ou alguém estivesse preso ali dentro. Mas quem acreditaria nela? As crianças com medo começaram a falar sobre o homem misterioso, oferecendo doces e promessas de aventuras. Algo que parecia ser uma fantasia, mas a realidade estava muito mais próxima do que todos imaginavam. As lendas começaram a ganhar vida. O Homem do Saco não era mais apenas uma história para manter as crianças comportadas, mas um pesadelo que tomava forma nas sombras da cidade. Enquanto o medo crescia, um investigador local decidiu procurar a verdade. Ele sabia que a lenda do Homem do Saco poderia ter raízes mais profundas, algo além do simples conto para assustar. Começou a pesquisar desaparecimentos antigos e encontrou algo ainda mais perturbador. Em outras cidades e até mesmo em outros países, o Homem do Saco aparecia em histórias semelhantes, mas não apenas nas lendas. As histórias de sequestradores e criminosos que usavam sacos para esconder suas vítimas começaram a surgir, e o pavor tomava proporções ainda maiores. Ao investigar mais a fundo, o investigador descobriu registros históricos sobre figuras reais que foram capturadas após sequestrar crianças, levando-as em sacos. O Homem do Saco não era apenas um mito, mas uma manifestação do terror que existia na realidade. Algo que até hoje ainda assombra nossa memória coletiva. O pesadelo recomeçou. Uma criança desapareceu durante uma festa na cidade, e os olhos se voltaram novamente para a lenda do Homem do Saco. Relatos de uma figura encapuzada se espalhavam, e algo mais perturbador estava em jogo. Testemunhas começaram a dizer que viram um homem carregando um saco, mas com algo diferente dessa vez. Ele parecia estar mais perto de nós do que nunca. O investigador, determinado a descobrir a verdade, seguiu suas pistas até uma pequena cabana isolada na floresta, onde ele acreditava que a verdade finalmente viria à tona. Quando o investigador chegou à cabana,
O que ele encontrou lá foi mais aterrador do que qualquer coisa que ele pudesse imaginar. O homem do saco, ou melhor, o que ele realmente era, não era apenas um sequestrador. Ele era a personificação do medo, uma figura que existia na sombra, alimentada pelos piores pesadelos de cada geração. O homem do saco não era apenas uma história, mas um reflexo de tudo o que tememos. Aquela figura, se é que podemos chamá-la assim, representava o mal escondido nas sombras da sociedade, esperando o momento certo para surgir. Mas afinal, o homem do saco era apenas um conto para assustar crianças ou uma manifestação do mal que nunca deixou de existir. Talvez ele ainda esteja por aí, esperando sua próxima vítima, ou talvez ele seja a personificação de algo que todos tememos. O desconhecido. O homem do saco não vai embora, pois o medo sempre estará conosco, esperando nas sombras. E você, o que acha? Já encontrou o homem do saco?